Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, irmãos? Abram comigo as suas Bíblias. Evangelho de Mateus. Hoje estamos sentindo aí também a falta de alguns irmãos e irmãs que também estão viajando. Depois nós vamos dar alguma palavra sobre isso também. Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje e estamos aqui com esse propósito, né, de sempre adorar o Senhor. Abram comigo as suas Bíblias, estamos meditando no Evangelho de Mateus, né? E continuamos ali, capítulo 5. Semana passada lemos do verso 17 ao 20. Hoje nós vamos ler mais uma vez a mesma passagem, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Do verso 17 ao 20, temos mais coisas para meditarmos nessa porção das Escrituras. Diz assim, Jesus falando, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Até aí. Senhor, mais uma vez te damos graça, louvor e adoração por tudo aquilo que tu és na vida de cada um de nós. E agora também, mais uma vez, colocamos toda a nossa mente, todo o nosso coração nas tuas mãos e te pedimos que a meditação nas Escrituras possa sempre, como te pedimos, produzir fruto e vida em cada um de nós. Ajuda-nos, orienta-nos, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos, por favor? Como nós meditamos já um pouco sobre essa passagem na semana passada, o que eu gostaria de levar adiante dentro desse tema que é tão importante, como o tema a gente tem visto, Jesus e a lei, é percebermos uma coisa fundamental, que o texto diz que Jesus fala que ele não veio para revogar a lei, ele não veio destruir a lei, ele não veio acabar com a lei, ele veio para cumprir. Ou até como a própria palavra diz, é interessante o termo na língua grega usada pelo evangelista, né, que o evangelho foi escrito em grego, a palavra significa no sentido de dar um pleno enchimento, encher, ao ponto do transbordar, dar uma plenitude no que a lei significa. E na semana passada a gente meditou um pouco também sobre o que é lei quando o evangelho fala, né? Quando o evangelho fala de lei. O que é lei? Lógico que não estamos falando de leis como leis humanas, no sentido de lei de um país, lei de trânsito. Que lei é essa que Jesus se refere, ou que o evangelho está se referindo? Porque os próprios judeus usavam essa expressão no sentido de, como os 10 mandamentos, eles às vezes chamavam também de lei, ou em hebraico, Torá, ou os 5 primeiros livros de Gênesis a Deuteronômio, também muitas vezes eram chamados de lei, Torá, ou a lei oral, que os escribas e os fariseus desenvolveram a partir da Torá, da lei, que é os 10 mandamentos ou os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Eles criaram uma lei que eles chamavam de oral, porque essa seria como a lei escrita, e eles desenvolveram a que era oral, a que eles começaram a ensinar. Eu até dei um exemplo na semana passada, como muitas vezes as pessoas, até mesmo nas igrejas hoje, criam leis orais, criam leis em cima de coisas que estão escritas nas Escrituras, né? De algo que nós encontramos na Bíblia. Como, por exemplo, igrejas que criam certas normas, certos regulamentos, certas obrigações e às vezes até imposições, porque entendem que, baseado na leitura daquele texto, isso é algo que é uma norma que vale também hoje. Eu até citei alguns exemplos na semana passada,
que a gente poderia até achar engraçados hoje, mas demonstram essa seriedade, né? Porque lembra do exemplo que os 3 amigos de Daniel, quando foram lançados na fornalha, porque diz no texto que também nem suas roupas, nem o chapéu que usavam se queimou e tinha cheiro de queimado, então uma igreja lá que eu conhecia, né, sabia dela no Brasil, dizia que todo homem tinha que usar chapéu porque aqueles homens tinham chapéu e não foram queimados seu chapéu. Quer dizer, é esse tipo de coisa que você chama da lei oral, porque você lê uma coisa lá e você cria uma outra. E não é isso, a gente sabe que, né, não tem sentido. Quando pessoas criam normas e leis baseado numa passagem da Escritura. E é nesse sentido agora em que a pergunta, porque lembram-se que Jesus era acusado pelos escribas e fariseus justamente de quê? De quebrar a lei. Jesus quebrou a lei ou cumpriu a lei? A lei oral que eles criaram, que eles estabeleceram, essa Jesus quebrou mesmo. Porque Jesus e Deus, nós não podemos criar normas, criarmos leis, que às vezes nós chamamos nas igrejas de dogmas, teologias, pensamentos, e achar que Deus vai ter que ficar preso dentro daquilo que a gente criou. Por exemplo, segundo a lei, não podia se trabalhar no dia de sábado. Ok. Mas aí os escribas e os fariseus ampliaram. Então, por exemplo, curar alguém é um trabalho. É um trabalho de um médico, é um trabalho. Se alguém é curado no sábado, trata no sábado, se é um médico... Então, quebrou a lei. Por isso que Jesus era acusado de curar a gente no dia de sábado, ele estava quebrando a lei, porque curou alguém no dia de sábado. E aí Jesus disse, como assim? Os seus discípulos andando por um campo, pegam grãos lá de trigo, debulham e começam a comer, foram acusados de estar quebrando o sábado, porque colheram, prepararam o alimento. E Jesus teve que dizer, vocês não entendem mesmo a palavra de Deus, vocês pegam a palavra e criam leis em cima da palavra. E Jesus nos dá uma lição muito grande e importante, que é isso que nós temos que aprender. Quando é lei oral criada por homens, em nome de Deus, mas que Deus não autorizou, e quando é a lei, se eu posso usar esse sentido, como sendo a palavra de Deus. Jesus dá a lição, quando ele diz para aqueles que criticavam os seus discípulos, e ele, por terem colhido grãos no dia de sábado e comido daquele grão. Jesus lembra no final da palavra, dizendo para eles assim, vocês não sabem de uma coisa? Que a lei, a palavra diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem para o sábado. O que Jesus está demonstrando? Que tudo que nós fizermos é de Deus, quando isso glorifica a Deus e abençoa a vida de quem está em necessidade. Qualquer coisa que nós fizermos, que dissemos que glorifica a Deus, tem que ser de bênção para a vida de alguém que está ao nosso redor. Eu já citei esse exemplo aqui uma vez e a minha crítica não é contra levantar crítica em si pela crítica pela religião em si. Porque às vezes pessoas que são cristãs podem fazer coisas parecidas. Mas eu me lembro uma vez que uma pessoa que trabalhava num consultório de um dentista aqui nos Estados Unidos, e esse dentista é muçulmano. Quando chegava a hora da oração deles, que os muçulmanos, ele era um muçulmano fiel, quando chegava as horas das orações que eles têm que fazer, não importa o que ele estava fazendo, ele parava tudo que estava fazendo, pegava o seu tapetezinho, virava para o lado de Meca e começava a orar. Ele começava a orar e ficava orando o tempo que tinha que fazer a sua oração para lá. Aí a pessoa ainda falou o seguinte exemplo, podia chegar uma pessoa com a maior dor de dente, tinha que esperar ele terminar a oração. E a pessoa que estava me falando estava fazendo como um elogio, que nós também deveríamos ser assim. Eu disse, eu não. Eu sou 100% contra o que ele faz. Como assim, pastor? A gente não tem que ser fiel a Deus? A gente mostra fidelidade a Deus estendendo a mão para quem tem necessidade. Enquanto ele está lá orando, tem alguém passando dor. Era melhor ele parar a oração dele e atender quem está sentindo dor. Porque Deus vai ser honrado, é como Jesus falou lá no dia que dentro de uma sinagoga, num dia de sábado, ele curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos. E o homem critica, tem todos os dias da semana para ser curado, vem no dia de sábado, não pode hoje. Jesus disse o quê? Não pode?
No dia de sábado você pode desamarrar o seu jumento e dar comida para ele? Por que não pode desamarrar essa que está enferma há 18 anos? E o sofrimento, quando está à nossa mão, se nós podemos, tem que ser parado, é na hora. Você quer saber como é que se obedece à lei de Deus? Se chegou na hora de orar, você diz, não, eu não vou te atender porque eu tenho que orar, porque eu tenho que agradar a Deus. Deus vai ficar agradado se verdadeiramente você for atender a necessidade de quem precisa. Parábola do samaritano que Jesus conta. O homem foi pego no meio do caminho, o sacerdote passou, viu o homem lá, não fez nada, tem que ir, sou sacerdote, tem que ir para o templo fazer o meu serviço. O levita passou, não posso fazer nada, fica aí caído pelo caminho. Daqui a pouco passa o samaritano, para e ajuda o homem. Jesus disse na parábola, não faz igual o levita, não faça igual o sacerdote, faça igual o samaritano. Essa é a diferença entre lei, quando a palavra soa parece que meio pesada, meio ruim aos nossos ouvidos, mas lei de Deus e lei humana em nome de Deus. A lei de Deus olha para o benefício de quem necessita. A lei humana em nome de Deus quer honrar a Deus através das suas ações, só que ações que não beneficiam a quem está em necessidade. Quando é que eu sei que a lei é de Deus e a lei é humana? Se eu glorifico a Deus através de estender a mão para quem está em necessidade. E é isso que Jesus nos ensina. Então, quando Jesus fala, não vim revogar a lei, não vim abrogar a lei, mas vim cumpri-la. É disso que Jesus está falando. E alguém diz assim, pastor, mas graças a Deus que Jesus já cumpriu a lei por nós e nós não temos mais que cumprir a lei, porque Jesus já cumpriu por nós. Quem te disse isso? Eu já ouvi alguém falar, eu também já. Mas não é isso que eu ouço Jesus falando. Qual lei? Se você estiver me falando de lei humanas em nome de Deus, eu também concordo. Não cumpra nenhuma. Mas se for a lei de Deus, nós não estamos eximidos de cumpri-la. Não. Veja o que é, de novo, exemplo de lei humana em nome de Deus. As pessoas num tempo diziam assim, não se pode nem passar perto de um rádio, porque rádio é coisa do demônio. Aí depois começou, a igreja falou, sabe de uma coisa? A gente pode até usar isso aí para pregar, né? Mas antes não podia nem ter um rádio em casa, ter uma televisão em casa, não é verdade? Aí depois, com o tempo, tudo muda. Aí alguns falam assim, Deus mudou? Não, não é que Deus mudou. Nós é que mudamos e aprendemos que isso é coisa sem sentido ficar falando esse tipo de coisa. Sobre leis humanas criadas em nome de Deus, sobre estas, Jesus não colocava a sua atenção, mas a lei de Deus. A esta Jesus veio cumprir e ele espera que os seus discípulos sejam como ele. Por isso Jesus, agora vamos, o que já estamos entendendo e vendo aqui, veja comigo, volte lá para o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 17 e 18, não, 17 nós já lemos, que Jesus fala que não veio revogar, mas cumprir, e aí ele diz o porquê, no verso 18, porque em verdade vos digo que até a terra e o céu passe, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Essa lei, de novo, que ele se refere, é a lei de Deus. E ele fala, aqui nas traduções, nós temos, na minha diz, jota ou tio. Na realidade, a lei a qual ele se refere, que é de Gênesis a Deuteronômio, ou os 10 mandamentos, ok? Eles foram escritos em hebraico. A língua hebraica não tem a letra J, isso é na tradução, porque é a letra que equivaleria ao nosso J em português. É uma letra que, quando você a escreve em hebraico, é uma letra bem pequenininha, é a menor letra do alfabeto. Então, o que Jesus está dizendo assim, a menor letra do alfabeto hebraico, quando ela foi usada para escrever a palavra de Deus ali, ela tem um valor. E o que Jesus, em suma, quer dizer é que aquilo que procede de Deus, por menor que seja, tem um grande valor.
Vou repetir o que eu acabei de dizer. O que Jesus está dizendo é que aquilo que procede de Deus, por menor que a gente pense que seja, tem um grande valor. Você concorda com o que eu acabei de falar? Diga para quem está do seu lado, mesmo se for pequeno, se vem de Deus, vale muito. Ok, é isso aí. O que vem de Deus pode parecer pequeno, mas tem um grande valor. Okay? E quando Jesus diz que o que está na lei, por menor que seja a lei de Deus, a palavra de Deus, a ordenança de Deus, que tem a ver sim de honrá-lo, mas honrá-lo através de saber que as coisas foram feitas para a bênção e a edificação uns dos outros, nós devemos observá-la por menor que seja. Porque aí ele diz uma coisa interessante no verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, isso é que é interessante. Antes até de continuarmos a ler o texto. Muitas vezes nós julgamos que coisas pequenas podem ser, por serem pequenas, podem ser insignificantes. O que é algo insignificante? Algo que não tem significado. Algo que não tem valor. É ou não é verdade? Preste atenção, vou dar um exemplo simples. Às vezes alguém viaja, vai para um lugar mais distante, volta, traz da viagem e te dá um chaveiro de presente naquele lugar. Tem gente que olha para mim e fala, um chaveiro? Tinha outra coisa para me dar, não? Não fala, né? Mas pensa, né? Um chaveiro? Eu já tenho tantos. Põe dentro de uma gaveta ou joga fora. Por quê? Ele olhou aquilo para ele, foi tão pequeno, tão insignificante, que na realidade ele foi ofendido por ter recebido um chaveiro. Ou uma camiseta, né, do lugar. Eu nem te vi lá, me dá essa camisa para quê? Você não dá valor naquilo. Mas acontece, sabe o que é interessante? Se a pessoa trouxe um chaveiro e te deu, significa que quando ela estava lá, ela pensou em você. O valor não está no chaveiro. O valor está em a pessoa dizer assim, eu pensei em você enquanto eu estava lá. Isso não tem valor para você? Isso vale mais do que qualquer chaveiro. É ou não é verdade? O chaveiro é só para dizer assim, eu lembrei de você. Porque o valor não está nisso aqui. O valor está que eu lembrei de você. Então, às vezes, aquilo que a gente julga insignificante ou pequeno tem um grande valor. Muitas vezes, das coisas que Deus faz na nossa vida, a gente sempre espera que tem que ser uma coisa assim. Tem que fazer muito barulho. Tem que ter muito fogo de artifício. Tem que aparecer. Aí é Deus. E muitas vezes nós não ficamos felizes, satisfeitos, contentes com o pequeno que acontece na nossa vida, mas que tem um grande valor, porque veio de Deus para a sua vida. Talvez você não percebeu o valor e a grandiosidade daquilo, mas reconheça que é Deus. E se for pequeno, mesmo que pareça pequeno, mas tem um grande valor. Mesmo que seja um chaveirinho de Deus para você. Se Deus um dia te der um chaveiro, não menospreze o chaveirinho que Deus te deu, porque Ele lembrou de você. E essa lembrança vale mais do que qualquer outra coisa. Certa vez eu ouvi também, e esse eu ouvi, eu estava sentado ouvindo. Infelizmente, eu considero um mau exemplo. Mas como foi em público, não vou dizer nomes, então não tem problema, mas eu dizer, tem problema o que eu vou dizer. Um pastor contando lá, pregando e naquela coisa, e dizendo que um dia aí um irmão da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, porque esse irmão era uma pessoa mais simples, mais pobre, né, lá no Brasil, e ele sempre andava ou a pé ou de uma bicicletinha, né? E ele começou a pedir que Deus abençoasse a vida dele, desse a ele um carro, que ele queria um carro, não sei o quê. Aí um dia ele chega para o pastor e fala, pastor, Deus me abençoou, Deus me deu um carro, não sei o quê. E ele todo feliz da vida, e chamou o pastor para ir lá ver o carro dele. Aí quando o pastor chegou lá, ele era
uma pessoa pobre. Eu não podia esperar ele lá e chegar que tinha uma Mercedes, um BMW 700, eu não sei nem qual é o número, sei lá, alguma coisa assim, um Audi. Chegou lá e tinha um Fusquinha velho. Mas é o que ele podia, foi o que deu, foi o que ele recebeu, foi o que ele ganhou. Foi um chaveiro, mas e daí? Foi lhe dado. Aí o pastor pega e diz assim, meu irmão, não se contente com essas coisas pequenas e poucas, não. Isso não é bênção de Deus, foi o diabo que te deu essa coisa. Hoje a gente ri, né? É tão esdrúxulo e tão pequeno esse pensamento que menospreza o que às vezes Deus entrega para nós, por menor que seja. Quando Jesus fala que na lei, o menor que está na lei, se for ensinado por alguém, mas não for cumprido na vida daquela pessoa, Jesus não disse que aquilo não tem valor. Jesus disse que quem ensina, o menor que seja, e não cumpre, Jesus ainda é tão misericordioso que ele ainda disse assim, é pequeno dentro do reino dos céus. Mas aqui muitos pensam assim, mas pequeno dentro do reino dos céus, então não tem valor? Meu Deus, a melhor coisa que tem é nem que seja pequeno dentro do reino dos céus. Mas o que Jesus quer dizer é que mesmo o pequeno, o insignificante, na palavra, na lei de Deus, não na lei humana criada em nome de Deus, tem um valor tão grande que precisa ser ensinado. Mas não só ensinado, mas também cumprido. Porque aquele que não somente ensina, porque ele diz aquele que ensina, o menor que seja, o menor destes mandamentos, e não cumpre, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que ensina e que cumpre, será chamado grande no reino dos céus. E aí nós começamos a parar para pensar, mas eu quero fazer e cumprir para que as pessoas digam que eu sou grande? Não, porque no final das contas nós vamos aprender uma coisa. Se eu observei o menor da lei de Deus, não é aquela, por favor, quando eu falo isso eu tenho até medo, sabe, de eu ser mal compreendido, de acharmos que estamos falando de legalismo, de ficar olhando para uma coisinha pequenininha e depois usar aquilo para atacar uma outra pessoa, um outro irmão, atacar uma outra... Não é nada disso. Porque lembre-se que Deus é honrado quando cumprimos o menor dos mandamentos, quando aquilo glorifica a Deus e abençoa, edifica e liberta a vida de alguém. Porque se eu usar a lei de Deus como os escribas e os fariseus faziam, não é para libertar, é para oprimir as pessoas. Você já viu como tem gente que quando usa a Bíblia, usa a palavra de Deus, usa uma coisa... não, meu irmão, mas está escrito, você que está fazendo está tudo errado, você vai para o inferno mesmo. Ele criou a lei, porque ele não usa, né? Legislou, julgou, condenou e trancafiou. Ele é polícia, advogado, juiz e carcereiro. Quem aguenta uma pessoa dessa? É como os escribas e os fariseus. Se agarram a minúcias da palavra, mas para usá-la não para dizer assim, por menor que seja, eu vou fazer isso para glorificar a Deus e abençoar a sua vida, irmã Margarida. É disso que Jesus está falando. Não é de fazer as picuinhas dos escribas e dos fariseus, de pegar as minúcias da lei, para depois ficar atacando, julgando, condenando, apontando o dedo sobre as pessoas. Isso não é de Deus. O que Jesus espera é que cada um de nós fiquemos contentes em darmos um chaveirinho para alguém e que isso glorifique a Deus. Nem que seja, porque às vezes a gente pensa, não, isso é tão pequeno, não tem importância se eu não fizer. Será que não? Não, isso aqui, olha, aí eu vi o meu irmão passando lá do outro lado da rua, eu estou de carro, nem me viu mesmo, fazer de conta que eu não vi ele também, não. Não vou falar nada, não. Aí você vai embora e não fala nada. Às vezes acontece que não viu mesmo. Né? Mas se você viu, vou fazer de conta que não vi.
e ignora e vai embora. Você é tão pequeno, qual o problema que tem? Mas, de repente, aquele irmão, aquela irmã, percebeu que você ouviu e que você o ou a ignorou. Pode parecer pequeno, mas quando a gente faz isso, sabe o que a gente demonstrou? Que nem chaveirinho eu estou importando para você. Às vezes parece pequeno. Meu irmão, aquilo que parece pequeno, e não só parece, é pequeno. Mas se você fizer para glorificar a Deus e dar uma palavra que às vezes essa pessoa está passando ali, porque ou você acredita no por acaso, na coincidência. Pode ser que seja, mas quando esse por acaso, essa coincidência, colocou você e eu no mesmo lugar, pense numa coisa. Deus pode usar esta coincidência, esse por acaso, para que eu, na vida desse irmão, dessa irmã, possa dar uma palavra que, de repente, é o que aquela pessoa estava precisando de ouvir naquele momento. É ou não é verdade? Nunca considere pequeno como sendo também insignificante. Pequeno pode ser, insignificante jamais. Porque o pequeno tem um grande valor quando é ensinado e cumprido. Perceberam o que Jesus falou? Não fui eu que disse, eu vou repetir. E quero que você tome como a palavra de Jesus para a sua vida. O pequeno, quando ensinado e cumprido, tem um grande valor diante de Deus. Você concorda com o que eu disse? Porque eu acho que você não entendeu ainda o que eu falei. Eu não vou dizer que talvez você não entendeu, talvez eu não fui claro ainda, eu vou tentar ser mais claro agora. Porque se eu for claro, aí se você não entendeu, aí já não é culpa mais minha mesmo. Por enquanto eu estou tomando a culpa sobre mim. E eu vou repetir a terceira vez. Porque eu creio que eu não fui muito claro. O pequeno não é o que parece pequeno, é pequeno mesmo. É o chaveirinho que te trouxeram, é pequeno. Que muitos iam achar assim, se tivesse colocado uma chave no final do chaveiro, ficava melhor, né? Aí o chaveiro ficaria melhor, né? Não tem chave, é só o chaveiro mesmo. É pequeno. Mas o pequeno, quando ensinado, porque uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês já notaram que Jesus, no Evangelho de Mateus, não condena os escribas e os fariseus pelo que eles ensinavam, mas pelo que eles faziam. Façam o que eles fazem, mas não façam, né? Aliás, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Você já notou que tem muita gente na igreja que é assim, gosta de ficar dizendo o que é, mas na hora que chega a hora de fazer mesmo? O pequeno, quando ensinado e cumprido, tem um grande valor diante de Deus. E eu quero que você diga amém agora. Amém. Não para mim, não é para mim. É para você aceitar isso como uma palavra de Deus para a sua vida. Que você não julgue insignificante o que é pequeno. E aí Jesus nos diz, e aqui eu quero chegar a um ponto mais conclusivo da nossa mensagem de hoje. Quando Jesus então fala de ser chamado grande no reino dos céus. Mas quem na realidade é grande no reino dos céus? É Jesus. Porque na realidade, os escribas e os fariseus ensinavam, mas não faziam. Jesus até concedeu serem pequenos no reino dos céus. Mas o único que verdadeiramente pode ser grande no reino dos céus, porque ensinava o pequeno e cumpria desde o menor, quem é esse? Jesus Cristo. Portanto, todas as vezes que você fizer algo, que eu fizer algo, que foi pequeno e você começar a pensar, opa, agora eu sou grande mesmo, hein? Lembre-se de uma coisa, é verdade, você fez algo que deveria ter sido feito, mas quando você começar a achar que é grande, você pensa assim,
Mas na realidade, grande é Jesus, porque eu fiz isso. Mas Jesus faz todas as coisas. Hoje eu me lembrei da irmã, mas ontem eu me esqueci do irmão. Então, se eu achar que eu sou grande porque eu lembrei de orar pela vida da irmã Ricarda, mas eu me esqueci do Márcio, como eu posso achar que eu sou grande? Ah, não, eu me lembrei da irmã, mas você se esqueceu do outro. E todos nós somos assim. Mas o que Jesus está querendo dizer, então, não é para nós desanimarmos, é para dizer assim, é pequeno, mas vai e faz. Porque de pequeno em pequeno a gente constrói grandes coisas para dentro do reino de Deus. De pequeno em pequeno a gente constrói. E existe uma palavra muito interessante que eu gosto, que certa vez chegaram para Agostinho, né, considerado um dos grandes pensadores da igreja do passado, né, morreu no século V, e perguntaram a ele assim, como é que a gente sabe, né, de uma forma simples, como é que a gente sabe se a gente realmente está fazendo algo que é bom, que agrada a Deus? Quando a gente faz algo para alguém ou em relação a alguém. Ele diz assim, a resposta dele foi simples, direta. Ame a Deus e faça o que você quiser. Opa, tem profundidade nisso. Porque se você ama a Deus de verdade, eu quero ver se quem ama a Deus vai furar o olho do outro. Eu quero saber se quem ama a Deus vai passar alguém para trás. Ah, pastor, eu conheço gente, até da igreja, gente boa, que engana os outros. Então é gente da igreja, mas gente boa, estou começando a suspeitar e que muito menos ama a Deus. Como é que eu sei? É fácil. Se eu amo a Deus, o que Agostinho quis dizer, e é o que a palavra realmente ensina, é que eu farei aquilo que glorificará a Deus e que será uma bênção na vida do meu irmão e da minha irmã, por menor que seja. E para encerrar essa palavra, porque vos digo, afirmação de Jesus, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é muito interessante, que muitas vezes a gente olha para isso aqui, parece que Jesus condenou os escribas e fariseus para fora do reino dos céus, né? Mas os escribas e os fariseus, eles eram os pequenos do reino dos céus. Porque eles ensinavam, mas não faziam. Mas até que ponto isso pode realmente levar a uma separação do reino dos céus? Por uma razão. E aqui que eu quero concluir semana que vem, não semana que vem, daqui 2 semanas depois. A próxima mensagem, eu vou expandir e explicar isso um pouco melhor para todos nós. Mas por uma razão. Se você acredita em algo, mas nunca o faz, uma hora você desiste até do que você acredita. Porque você não tem aplicação daquilo na sua vida. Por que muitas pessoas desistem da sua fé em Deus? Não é porque elas não acreditavam em Deus. Acreditavam. Criam. Mas não praticavam uma vida de comunhão com Deus. Vai chegar uma hora que até o que ela acreditava, ela desiste. Porque ela, como diria, não vejo valor nisso. Não vejo significado. Não vejo nada que represente disso na minha vida. Aí o que ela faz? Joga tudo para trás. Porque quem se corta do reino dos céus é a própria pessoa. Que às vezes acredita em coisas que até são corretas, mas nunca as pratica. E Jesus coloca um grande valor, não só no acreditar, mas também no praticar. Olha só como é interessante. Mas e quando o praticar também não identifica aquilo como sendo algo que glorificou a Deus? Isso eu só vou lançar a pergunta e jogar para você começar a meditar. Não vou explicar isso hoje, porque isso dá outra pregação. Mas o que Jesus quer para nós é que a nossa crença
e a nossa prática se encontrem, para que nós possamos verdadeiramente, genuinamente, juntos com Jesus, praticarmos o menor do que está na palavra de Deus, para glorificar a Deus e abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã e do meu próximo, porque assim Deus será glorificado. E quando nós fazemos algo, por menor que seja, para alguém, Jesus disse, o fizeste para mim. O fizeste para mim. Portanto, meu irmão, minha irmã, nunca considere o pequeno insignificante, porque diante de Deus tem um grande valor. E se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. E aqui não é ir morar no céu somente, que Jesus está falando. Jesus está falando, não poderão estar debaixo do governo, da autoridade e do domínio de Deus. Fique de pé nesse instante. Amém?